Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo, mais um vídeo do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos trazer aqui informações sobre o Botafogo que estreia amanhã no Campeonato Carioca contra o Maricá, estreante na primeira divisão, time aqui de perto, aqui da região onde eu moro. Então você terá aí a análise de Seleção Sport TV, tem ESPN, tem muito conteúdo para você. Também tem aquela velha ladainha aí das premiações que não foram pagas ainda, etc. Tem tudo para você aqui no canal. Ah, Almada, vai ou não vai? Lyon, punido ou não? Tudo isso aqui no canal para vocês. Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos a área de membros, 4 planos, tem de R$3, tem de R$5, tem valores diversos, cabe em todos os bolsos e você consegue ajudar aí com um valor simbólico, pequenininho, que não te atrapalhe em nada na sua renda. Você ajuda bastante o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias com muito conteúdo, muita notícia do Botafogo para vocês. Dito isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Campeonato estadual. Vamos lá, a Camila Barbieri vai contextualizar para a gente o que é o Botafogo hoje, como vem o Botafogo para esse final de semana, estreia no Campeonato Carioca, e a gente vai falar sobre o Botafogo a partir de agora. Camila Barbieri. Seleção, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Já estou aqui no palco da estreia do Botafogo no Carioca. Esse jogo será amanhã diante do Maricá às 4 horas da tarde aqui no estádio Newton Santos. Mas é importante a gente lembrar que é um time alternativo que vai entrar em campo nessas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Repleto de garotos da base, sub-20, sub-23, sob o comando do Carlos Leiria, que é o treinador da equipe sub-20 do Botafogo. Isso porque a equipe principal só vai se reapresentar no dia 14, próxima terça-feira. Bom, mas há também uma polêmica, né, envolvendo também essa reapresentação dos jogadores da equipe principal do Botafogo. Isso porque, de acordo com a apuração do GE. Globo, né, alguns jogadores estão alegando que não receberam parte da premiação da Libertadores, também 13º e férias em atraso. E de acordo com esses jogadores, se persistir esse atraso, se a situação não for resolvida, eles podem até não se reapresentar na próxima terça-feira, então, com o restante do grupo, para começar os trabalhos para essa temporada de 2025. Ontem o Botafogo divulgou uma nota dizendo o seguinte, que esse valor foi recebido pelo Botafogo, essa premiação, no dia 27 de dezembro, mas por conta de fluxo de caixa, a questão do recesso, não ter o pessoal do financeiro à disposição para fazer esse repasse dos jogadores, esse valor ainda não chegou à conta de alguns jogadores, viu? E o prazo que o Botafogo trabalha é de 20 dias úteis para então fazer esse repasse desse valor aos jogadores, o que dá a conta que a gente faz, né, até o dia 24 de janeiro. Então, só na semana que vem a gente vai saber se, de fato, se essa situação for regularizada antes, ok, né? Mas se não, será que os jogadores se reapresentarão na terça-feira, dia 14? Então, há aí alguns dias ainda para se resolver essa situação e a gente com certeza segue acompanhando por aqui, porque amanhã também já tem estreia, né, desse grupo alternativo, mas que segue sendo o Botafogo, né, que vai entrar em campo diante do Maricá, então às 4 horas da tarde. Um abraço para todo mundo, seguimos acompanhando essa situação. Um beijo. Legal, Camila. O Leiria comanda esse Botafogo de início de campeonato carioca e a gente imagina que o Botafogo seja capaz também de revelar jogadores, de colocar dentro desse time milionário, né, jogadores que possam ter produtividade, espaço, oportunidade ao longo da temporada. Essa questão dos salários atrasados pautou o noticiário do Botafogo a semana inteira. E eu achei muito legal que se tenha acontecido. A Joana de Assis trouxe as primeiras informações, aprofundou detalhes sobre o que aconteceu. E isso prova que problema financeiro não é exclusividade de clube associativo. Que as SAFs também vão passar por isso e que se os jogadores se esconderem, eles também vão ter problema com SAF, com o que seja. É importante que o jogador se exponha e alguns jogadores, mesmo que publicamente não estejam expostos a essa situação, estão, sim, pressionando através de empresários. Eu vejo legitimidade em tudo. Não é pelo tamanho do dinheiro, não é pela quantidade de grana que cada um recebe. A questão toda é o que foi acertado. Se foi acordado, que se cumpra o que foi acordado. Vamos dar uma olhada no time base do Botafogo, quem chega, quem vai, para que a gente tenha uma noção de movimentos. O Botafogo, nesse momento, tem mais movimentos, prováveis movimentos até de saída, né, do que de chegada. Tem o Jair, zagueiro do Santos, que está para acertar com a saída do Tiquinho, né, que
é um negociaço que o Botafogo pode fazer. O Tiquinho também pode ser um grande negócio para o Santos. Esse acerto aí pode dar match para os dois, mas o Jair é um tremendo jogador. Potencial fora do comum. Voltam de empréstimo Luiz Segovia, zagueiro. O Patrick de Paula está voltando também, do Criciúma, né? O Valentim Adamo, atacante, chegando também. Tem mais. Quem sai? O Arthur Jorge saiu. Aí saiu o Gatito, Rafael, Massal, Hugo, Pablo, Adrielson, Tietê, Eduardo, Almada, Luiz Henrique e o Tiquinho naquela situação que a gente falou agora. É um desmonte de elenco natural na sua visão, Ramon? Olha assim, se tratando de Luiz Henrique e Almada, Almada tinha, né, me parece, questão contratual, a saída dele para o Lyon. Então, eu acho natural. O Luiz Henrique também, por ter sido, não sei se tinha no contrato, mas de boca que jogaria 2025 no Lyon. Até por ter sido o melhor jogador da América, ter feito o ano que fez, eu acho que essas propostas são normais, esses desmanches são normais. Me surpreendeu a saída do Arthur Jorge, isso aí eu sempre falei, desde ele começou a falar nessa questão que ele queria ver onde seria o futuro dele em 2025, mesmo tendo contrato com o Botafogo até o final de 2025. Isso me incomodou um pouco, a forma como ele saiu, mas enfim, não sei informações internas, né? Foi conversado dele do texto, o que foi proposto, o que foi tratado. Mas é normal, né? Eu acho que a grande coisa do Botafogo esse ano é assim, chegar no topo pode ser fácil, né? O difícil é se manter. Ver se o Botafogo consegue esse ano se manter nesse patamar que ele mesmo se colocou com muitos méritos, né? Com sarrafo lá em cima, contratações altas. Ver se o Botafogo consegue manter em 2025 assim como foi 2024. Começa dessa maneira, nessa questão desses problemas financeiros. Assim, eu particularmente, quando jogava, não sei se o Rick também devia ser assim, né? É claro que o assinado vale muito para o jurídico, mas o combinado e o falado tem muito valor. Muito mais acima que o assinado. Então, se o Botafogo deve, obviamente ele tem que pagar e tem que ser cumprido. Prometeu pagar dia 10? Tem que pagar dia 10. Dia 12, dia 14, enfim, cumpra o seu papel para que você possa cobrar dos seus jogadores o que você quer cobrar. O Ramon, dá só uma olhada nisso. Ó. Tem essa situação lá na França que pode até impactar nessa até montagem. Hoje, né? Hoje a proibição do Lyon, né, de contratar e de inscrever jogadores. A punição é mantida ainda pelo órgão regulador francês e o Lyon não pode fazer esse trânsito de jogadores. Se havia expectativa de que alguém do Botafogo fosse para o Lyon ou voltasse para o Botafogo, pelo menos nesse trâmite aí, na negociação financeira do Lyon, não vai, não volta. A questão do Almada, ele tinha em contrato, isso aí, eu não sei, só estou perguntando, se vocês souberem, né? Ele tinha em contrato que ele jogaria 2025 uma cláusula no Lyon ou ele já tinha contrato com o Lyon? Essa dúvida eu queria saber, se alguém puder, da produção, porque isso impacta, né? Justamente nisso aí. Como é que o Almada vai ser escrito lá? Não, mas todo mundo sabia que ele ia sair, né? Mas ser direto pro Lyon. Mas já estava acordado. O Almada já estava. O Almada já estava. Com o Lyon. Isso. Foi cedido ao Botafogo por empréstimo? Não, Isso. Não. A inscrição do Almada está viabilizada, porque ela já tinha sido feita. O que agora está com problema é a transação do Luiz Henrique. No entanto, que acho que não está sendo nem cogitado no Lyon, né? Querem negociar com o clube da Premier League. Em princípio, né? O próprio Luiz Henrique falou que ele tem intenção de outras coisas, de outros negócios. O John Textor está de olho em outro dinheiro também, que é um dinheiro talvez de Premier League. Tem outras possibilidades de negócio. Só para terminar meu raciocínio rapidinho sobre a questão dos jogadores não se apresentarem. Eu sei que, como eu falei aqui, se o clube tem dívida, tem que ser pago. Nós aqui trabalhamos, ao final do mês temos que ser pago, como todo trabalhador no Brasil. Só que essa questão de não se apresentar, para mim, isso aí não funciona. Eu acho que existem formas de você protestar, de você conversar, de você resolver essa situação. Por que eu estou falando isso? Porque isso impacta diretamente no campo. Impacta diretamente no calendário do Botafogo, né? Os jogadores estão no direito de cobrar e têm que cobrar. O combinado não sai caro. Porém, não se reapresentarem no dia determinado, se é 12, 13, 14, 15, enfim, não importa. E aí eu já discordo, porque isso aí vai atrasar a sua preparação. Tem uma decisão agora em fevereiro, como o Rick falou, uma Supercopa contra o Flamengo, que já está se preparando. Então, assim, essa questão de não se reapresentar, eu não concordo. Mas os jogadores têm todo o direito de cobrar e de exigir que sejam pagos, já que foi combinado essa situação desse pagamento, dessa premiação da Libertadores e do Brasileiro. O que você acha, Ana? O que é combinado não é caro, né? Agora, eu vi muita gente falando, não, é porque a SAF, então os jogadores estão saindo porque a SAF pega o jogador e coloca no outro clube.
Gente, todo mundo deixa clube aqui desde sempre, né? Desde sempre. A gente pega os clubes campeões, com exceção do Flamengo e o Palmeiras, os times para trás, assim, todos terminavam o campeonato. Corinthians de 15, o time inteiro foi embora para a China, para outros lugares. Agora, eu acho que é bom também para o torcedor entender, né, que o futebol é um negócio para o dono da SAF. Ele não tem o apego emocional que os presidentes associativos têm. Então, é uma outra questão. E eu acho que passa por isso também entender essa movimentação do Botafogo. Agora, eu acho que o Botafogo está com um elenco que está enfraquecendo. Porque a gente fala de um super time titular, e é um super time titular, mas você perdeu peças que ajudaram ali no decorrer do ano. E aí você pensa no campeonato estadual que você vai se apresentar depois. E, assim, time titular é um timaço, mas você perdeu o jogador que ajudou, como é o caso do Tietê, o próprio Tiquinho, o Marçal, são jogadores o Eduardo, são jogadores que estavam ali compondo o elenco. Então, para essa composição de elenco, o time tem que se mexer. Titulares, Almada, Luiz Henrique fora, e o Botafogo promete contratar também, né? Assim, acho o Júnior Santos incrível, mas a ausência do Luiz Henrique, que eu até agora ainda não tenho certeza que ele vai, assim, acho que esse primeiro semestre vai ficar meio difícil, talvez na janela do fim de ano. Mesmo com o Júnior Santos, você enfraquece o time titular também sem o Luiz Henrique, né? Então, o Textor vai ter que trazer nomes aí. O curioso é que o futebol é, antes de tudo, uma ideia, né? Você precisa montar uma concepção de jogo, ajustar jogadores, elenco, tal, essa concepção de ideia. O Botafogo não tem técnico, Richard. É isso que me... Lino, estou falando desde que começou essas movimentações, o ano passado ainda, dia 30, dia 29. Eu, particularmente, como um apreciador do futebol, se tinha um time que eu queria ver em 2025, era o Botafogo. Por tudo aquilo que ele fez em 2024. E ele está me frustrando. Porque realmente por isso, ele não tem nem treinador. Quanto mais contratações. E aí, eu vou mais além. Como é que o Botafogo vai contratar alguém sendo que não tem treinador? Eu, presidente, eu gosto do Ramon, então eu vou contratar. E a Ana Thaís chega de treinador e ela não gosta do Ramon. E aí? Esse cara que ele contratou vai fazer o quê com ele? Então, assim, tá acontecendo muitas coisas dentro desse Botafogo que tá ficando ruim pro Botafogo 2025. Mas o bom é que o Botafogo, Rick, já tem uma base muito bem definida, como nós vimos, né? Ótimo. Mas aí tem que ver quem vai chegar com a ideia de jogo. E outra coisa. Vai conseguir manter esses atletas no alto nível, Exatamente. Né? E presta atenção. Nós estamos falando de duas peças que foram extremamente importantíssimas para esse time do Botafogo. Luiz Henrique e Almada. Para achar dois atletas nesse nível, é muito difícil. É porque tá todo mundo nessa história, assim, de que o torcedor do Botafogo tá leve. Tá mesmo, né? Se você ganha Libertadores, você ganha Brasileiro. Até eu tô leve. Tá falando, até eu tô leve por eles. Mas daqui a pouco começa a incomodar, né, cara? Porque você não tem o elenco montado, você tem elenco reclamando de atraso de salário. Duvido que o torcedor se abale tanto com isso. Ele sabe que ali na frente tá tudo acertado, as coisas vão seguir. Premiação. Atraso de premiação. Os jogadores que ele esperava no time, alguns começam a sair agora. Essa paciência daqui a pouco vai chegar no limite dela, né? Esse zeradinho tem o seu prazo de validade. O torcedor tá zen. Eu acho que o torcedor vai demorar também para entrar nesse... Porque o ano passado o estadual do Botafogo foi horroroso. Horroroso. A gente começa o ano colocando o Botafogo de fora das brigas do brasileiro, pelo título brasileiro, por exemplo. Então, eu acho que Claro, de novo, gente, eu não tenho autonomia para falar sobre todos os torcedores, mas eu acho que o torcedor, ele cada vez mais vai entendendo o papel do estadual e da formação do elenco, né? O estadual hoje, esse ano, ele vai preparar rapidamente para o início do Campeonato Brasileiro. E o grande desafio é começar o Campeonato Brasileiro bem, com um time estruturado. Então, eu acho que o torcedor tá leve. Olha que loucura, né? Se a gente pegar o Fluminense de 2023 para 2024... passou pelo mesmo processo do Botafogo, ou quase parecido. Foi campeão, disputou o Mundial, voltou tarde e acabou tendo um ano o impacto duríssimo para o Fluminense. Porque voltou mais tarde, a pré-temporada não teve que acelerar, porque tinha competições importantes, até conseguiu ser campeão da Recopa, foi isso, né? O Fluminense conseguiu, mas depois pagou o preço no decorrer da temporada. O Botafogo, não estou dizendo que possa acontecer, mas a gente está falando de questões físicas e de um calendário extenso, de um calendário pesado para um time que nem o Botafogo, que vai ter que manter pelo menos um nível de apresentação para o seu torcedor. E isso pode pesar.
não tem treinador. Eu vou um pouquinho mais além. Isso não é uma afirmação, isso é um achismo, tá? A questão de o Arthur Jorge não ter querido, não querer ficar no Botafogo, pode haver com isso. Com essas questões que a gente não tinha conhecimento, de atraso disso, de um 2025 onde perderia muitos jogadores importantes e quem iria trazer. Muita coisa pode ter acontecido e a gente está apedrejando demais o Arthur Jorge sem saber, porque se eu sou o Arthur Jorge, eu não tenho um subsídio aqui nas minhas costas, que eu vou ter um time competitivo como eu tive em 24, eu também não vou ficar, não. Você acha? Porque o peso vai ficar em mim. Aí eu vou ter o peso nas costas. Ah, mas em 2024 você fez esse time jogar, por que você não consegue mais? E daqui a pouco, como é a nossa cultura de imediatismo, o Arthur Jorge vai ser mandado embora antes do Campeonato Brasileiro. Seguimos girando a nossa equipe de reportagem. Agora saímos de preto e branco, mas vamos para outro preto e branco também. O Botafogo, que terminou o ano muito feliz, mas que de dezembro para janeiro as notícias têm sido mais conturbadas no Fogão, Beta. Conta pra gente o que está acontecendo e qual que é a situação do fluxo de caixa. Tudo bem, Mari? Beijo pra você, Bruno, amigos desse Sport Center, fã de esporte. A gente pode dizer que os bastidores estão bem agitados. Lembrando, além do treinador que acabou saindo, teve todo aquele ruído ali no final de dezembro, tem essa questão das premiações. Então a gente explica pro fã de esporte que a gente trouxe, inclusive, na última quarta-feira, confirmamos que as premiações do Brasileirão e da Libertadores ainda não foram pagas. A gente reforça que o GE trouxe primeiro essa informação, a repórter também Joana de Assis, e falou que tinham outras pendências. Na própria quarta-feira, eu entrei em contato com o Botafogo. A gente, inclusive, trouxe no espn.com.br que, de fato, as premiações não foram pagas ainda e que os salários estavam em dia. E aí, naquele mesmo dia, eu recebi essa informação que estava dentro de um prazo razoável de gestão de caixa, considerando que o clube recebeu, então, esses valores apenas no dia 27 de dezembro. Acontece que ontem também saiu a informação do GE que o time principal ameaça não se reapresentar no próximo dia 14 se essas pendências não forem acertadas até lá. E aí o Botafogo emitiu uma nota oficial por conta de todos esses bastidores agitados, reforçando o que inclusive a gente trouxe na quarta-feira, que recebeu esse pagamento apenas no dia 27 de dezembro e que essas premiações serão pagas em até 20 dias úteis do recebimento, a contar a partir do recebimento, que foi no dia 27 de dezembro, e que isso está dentro, então, das práticas de mercado. Tudo isso acontecendo, sábado tem Campeonato Carioca, estreia na competição, mas o clube vivendo esses bastidores, as premiações, lembrando do Campeonato Brasileiro e também da Conmebol Libertadores ainda não foram pagas aos jogadores. Bruno, Mário, eu volto com vocês. Eu só queria tirar uma dúvida com a Roberta. A gente vai ler aqui essas questões, então, né? As finanças do Botafogo nos últimos anos. 24, a estimativa da diretoria de quase 700 milhões em arrecadação. Nos anos anteriores, 355, 141. Ô, Roberta, vem sendo muito discutida a questão, de fato, da premiação. E como você explicou, tem esses 20 dias úteis, que seria equivalente e correspondente à prática aí do que normalmente acontece. Em relação a 13º e salário, isso está regularizado ou não? Para mim, essa questão não está clara, Roberta. Olha, os salários estão em dia. Foi essa a resposta que eu recebi na última quarta-feira. Não falou do 13º, mas se a resposta veio, os salários estão em dia, eu acredito que sim. Mas lembrando, foi a resposta realmente do Botafogo, que veio diretamente do clube, que os salários estão sim em dia, mas tem esse atraso aí nas premiações, mas tudo dentro do cronograma, segundo o clube. Perfeito. Então, era essa a dúvida que eu tinha. Então, a relação é em questão, né, o que o Botafogo fala, que é em relação apenas à questão da premiação, Jailson. Teve a questão do recebimento tardio. Isso. Dia 27, pelo que eu... Então, dia 27, geralmente, nada mais está funcionando no final do ano.
Então, a gente ontem estava discutindo aqui, ficou toda aquela que tem alguma coisa acontecendo, a gente, né, ficou levantando, discutindo, porque realmente não tinha muito o que a gente falar, a gente não sabia o que estava acontecendo, essa que é a verdade. E tendo em vista que rolou essa questão do dia 27, a gente sabe como é que funciona no final do ano, eu tenho uma pergunta para a Roberta, assim, a gente sabe como, só para eu terminar, né, a gente sabe como funciona o final do ano e que as coisas geralmente param, travam. Então, não vejo com todo esse alarde, esse absurdo, assim, absurdo que eu digo barulho, que está sendo feito. Essa manifestação e tudo mais. Eu queria te perguntar, Roberta, justamente sobre essa questão da manifestação. Se é a manifestação que a gente lê, obviamente, a questão que eu vi era de jogadores que já tinham saído do Botafogo, que eram do grupo e tinham saído do Botafogo, que tem essa questão dessa manifestação, e também tem o lance de não apresentar e tudo mais. O que eu queria saber de você, o que você tem disso, se é realmente de quem já saiu, obviamente porque quem vai se apresentar está no grupo ainda, mas eu queria saber a força maior desse tipo de movimentação, desse movimento contra aí, né, a diretoria e tudo mais. Jailson, eu vou até em cima dessa nota do Botafogo, porque o clube diz que essa reclamação é justamente por jogadores que já deixaram o clube. Inclusive, eu vou trazer até aqui esse trechinho da nota do Botafogo, porque o clube destaca o seguinte: um grupo de jogadores que não está no elenco solicitou 25%, então, dessa premiação dos últimos dias, sem base contratual. Então, falando que, de fato, é um grupo que já deixou o clube, lembrando que tem aí 11 saídas confirmadas, também tem o Almada e o Luiz Henrique a caminho de outros clubes do futebol europeu, mas diz o Botafogo que é um grupo que já deixou o clube. Então é essa a informação oficial em relação ao Botafogo, só que até, Jailson, a gente acredita a colega Joana de Assis, hoje, inclusive, ela disse que são jogadores ainda, alguns jogadores que estão no elenco atual, tá? Mas essa é a posição lá, segundo fontes lá que a Joana recebeu, e a gente passa essa também oficial do clube. De fato, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, mas a gente também aguarda por esse dia 14, essa reapresentação, até para saber se todos os jogadores de fato vão se reapresentar, para a gente até medir o nível dessa insatisfação. Mas é curioso, assim, porque confesso que até eu fico meio sem jeito de conversar sobre o Botafogo nessa condição, porque era zero o tipo de conversa que eu queria ter do Botafogo. Talvez até uma conversa de uma preocupação, mas com a contratação do técnico, quem seria a próxima bomba que o Botafogo iria contratar do mercado. Muito mais uma ótica até positiva e de uma curiosidade positiva, dando um certo crédito ao Textor por tudo que ele montou para esse ano. E não nesse tom, né, Dom? Que eu acho que contrasta com a foto que eu estou vendo ali, que é o Botafogo levantando a taça da Libertadores e o que a gente está conversando. Eu acho que até a questão dessa indefinição, de saída do Arthur Jorge, de saída de jogadores, acho que faz essa história crescer também. Não estou falando que a gente só está repercutindo isso porque o Botafogo não tem um técnico. Não é isso, mas acho que esse contexto acaba repercutindo. Pô, que instabilidade é essa do time que jogou o melhor futebol em 2024, que ganhou 2 títulos importantes, acaba aumentando. E em relação à questão do atraso, eu acho extremamente plausível o comunicado do Botafogo, né? O Gelson falou, concordo, eu entendo, acho que da dinâmica, eu só não concordo em citar a questão dos ex-atletas ali, porque são vários jogadores que saíram, você coloca todo mundo ali porque você não cita nominalmente, então, e são jogadores que escreveram história, sabe? Então, acho que esse tipo de coisa não precisaria estar num comunicado como esse, divulgado para todo mundo. Então, Você assume a briga, né? Então acho que poderia... Porque, de resto, tirando o parágrafo que fala disso, eu acho que a nota, ela traz bons argumentos em relação a esse atraso. Essa parte, eu acho que não era legal estar num comunicado divulgado à imprensa e a todo mundo. Se for realmente só em relação à premiação, vocês acham que é um exagero essa ameaça de greve? Então, esse é o ponto, para mim, que eu ainda não entendi. Essa ameaça de greve. Posso falar? Que eu acho que assim, é uma coisa que a gente tem que ser muito honesta com o fã do esporte. O mundo do futebol envolve diversas pessoas. Sim, exato. Sim. Então, muitas vezes,
e não estou colocando aqui nessa situação, estou trazendo um geral. Às vezes você escuta o movimento de um jogador, mas é o pai do jogador que falou. Aí às vezes é um empresário. Às vezes é um funcionário do clube que leva isso como o clube, mas um outro departamento não está sabendo. Eu estou trazendo aqui vários cenários. Então, até nisso, e eu acho muito importante toda a cautela que a Beta tem também, trazendo a informação de pontual. O que eu tenho é isso, e essa informação. Porque, de resto... Especulação. Não especulação, mas é um universo muito grande de pessoas falando. E nesse momento de um Botafogo que está fragilizado pelas notícias, tudo, e é um time que chamou muita atenção da mídia, tudo é muito grande. Toda a conversa é muito grande, tudo chama muita atenção, tudo vira um debate muito grande no Sport Center. Então, por isso que a gente está também tendo aqui muito cuidado para falar, escolhendo até as palavras e falando pausadamente, porque é aquilo que a gente estava falando aqui ontem. Tem que ter cuidado, sim, porque é o time que terminou em 2024 em alta. E, como a Mari falou, a gente não esperava, sendo sincero. E aí, repetindo a sua sinceridade, a gente não esperava estar falando desse assunto do Botafogo agora. A minha curiosidade, assim, no momento era, o Luiz Henrique vai sair. Pô, quem é que o John Textor vai trazer para substituir o Luiz Henrique? Foi o cara, o Almada tá saindo. Pô, quem é que o John Textor vai contratar para substituir o Almada? Tá sugerindo o jogador o Arthur, quem é que vai ser o novo treinador? Não ia. Já tá, isso por que não contrata o Hulk? Eu ia conversar com o Fabinho. Tem um time que é só chegar ali, que tá Vai chegando, tá levando. Vai brincando, Bruno. Enfim, então, realmente, eu também não esperava estar falando, e aí tem que ter essa cautela mesmo, porque a gente já viu assim, não sei quem que curtiu a foto, não foi o jogador, mas foi o perfil oficial do jogador que curtiu, pelo amor de Deus, enfim, algumas coisas pequenas que acabam tendo uma dimensão enorme, que o futebol é assim, e, enfim, o jornalismo é assim também. Então, de fato, tem que ter um cuidado em relação... E só te respondendo, que foi o que eu estava falando, eu ainda não entendi essa questão da greve porque também. Me parece, para mim, se é só em relação à questão da premiação, parece um exagero. Eu acho um exagero também. Ainda mais essa questão do dia 27, tudo mais, que foi explicado. Por isso que eu perguntei para a Roberta... Eu também não entendo, eu não entendo qualquer dificuldade de, se você está tudo equilibrado, certo? Você tem a conta toda equilibrada. Eu recebi a premiação, qual que é a dificuldade de simplesmente repassar? E se você combina uma data, porque você imagina, você fala assim, vou te pagar no próximo domingo quando eu estiver trabalhando, e no domingo eu tô de folga, você combina a data de acordo com... Né? Não sei se tem uma explicação para isso, Roberta. Ô Bruno, na quarta-feira, quando eu consultei o Botafogo em relação a isso, fui apurar, o clube me disse que estava escalonando os pagamentos, porque no início do ano tem um volume muito grande de pagamentos, então decidiu escalonar e que estava ali tudo dentro desse prazo razoável. Então, foi essa a resposta que eu tive. Tá, então assim, se é dentro disso e é aceitável, me parece um exagero o jogador falar, não pagou minha premiação, não vou me apresentar depois de 10 dias. Então, por isso que eu perguntei para a Roberta ali em relação 15 até... dias, né? Ficou a situação do tipo, dos jogadores que saíram, né? Essa questão que a gente já falou, da pressão, e dos jogadores que lá estão, obviamente, porque essa questão da não reapresentação, né? Da não apresentação. Eu confesso que eu ainda não entendi, não consigo entender essa parte, porque sim, se a gente estivesse falando aqui de, sei lá, 3, 4 meses de salário, sabe? Não, e a gente já falou de casos. Lembra aquela competição vencida no ano passado? Aí a premiação não foi paga. Porque aí você sabe que não é só que a premiação não foi paga, que pegaram o dinheiro da premiação e gastaram com outra coisa. Exatamente, fizeram outra coisa. Sei lá, um agosto, sei lá, ganhou alguma coisa em agosto. Um exemplo, tá? Um torneio de intertemporada, prometeram tal coisa e essa grana não pagaram. Aí eu entenderia. Isso. Confesso que eu entenderia. Mas a gente está falando de algo que foi depositado no dia 27 de dezembro. E a gente está no dia... Hoje é que dia? Dia 10? Dia 10, né? 10 de janeiro. Dia 10 de janeiro. Me parece. Sério, eu não consigo, eu não entendi essa questão de ameaçar não se apresentar. E outro ponto também, né? Entender que o jornalista também está fazendo o trabalho dele, né? Exato. Porque hoje a ordem está toda invertida, né? O jornalista, a Roberta, ou a Joana, apuram, trazem informação e a culpa é da informação. E não é isso, né? Elas estão aqui para exatamente tirar essas dúvidas nossas e que resolvam os agentes dessa história, né, Dom? Exato. Tanto que o Botafogo traz uma notícia. Por favor, Roberta. Não, e a Joana trouxe a informação que férias e 13º não tinham sido pagos também, né? A gente tem aí a informação que são as premiações, foi até o que o Botafogo publicou na nota oficial, mas essa ameaça seria também, né, por tudo isso
segundo a apuração da nossa colega. Porque se aí o salário e 13º também estão atrasados, isso aí já vai expor uma situação financeira muito mais complicada. Ah, sim, aí o papo é outro. Oi, Roberto. Os salários, Bruno, os salários, segundo o Botafogo, estão em dia, tá? Sim, aí eu não sei entendeu. se eles incluíram ali nessa resposta 13º, férias, enfim, só pra gente reforçar aqui. Falaram salários, né? Tá, mas tudo bem. Então, se 13º e férias estiverem atrasados, é um erro. Isso não pode acontecer. Não, aí o papo é outro. Se for esse cenário, aí... Porque, de fato, eu concordo muito com vocês. Se for só em relação à premiação, com a justificativa que deu o Botafogo e pelo 14 dias em relação à data da premiação, acho que parece exagerada. Parece uma reação desproporcional, desde que seja só esse aspecto, como a gente falou. O Textor tem que falar? Eu ia falar exatamente isso. Porque o Textor... Eu ia falar isso. O Textor, para mim, ele tem que dar a reapresentação lá do elenco. No primeiro dia, a gente tem que dar uma coletiva lá. Desculpa, com todo o respeito do mundo, eu não quero ouvir ninguém. Jogador lá... não tem nem técnico. Não tem técnico, qualquer outro lá. Na boa, não. Deixa o Textor. Senta aí e explica aí o que está acontecendo, porque... Tá todo mundo aqui curioso. O Botafogo tá de férias ainda, só vai se representar depois. Tá bom, ok, a gente tá esperando e a gente quer te ouvir. Porque o Textor respondeu, né, recentemente, o nosso Diogo da apuração, falando sobre a procura por técnico. Falou que a gente tem muita pressa, a imprensa, os torcedores, que ele tá muito tranquilo, que os técnicos até gostariam de... Hoje o Botafogo tá numa situação muito mais confortável, em que os técnicos olham com outro olhar, né, o Botafogo. Então ele, trabalhando, ele tá. Falou para confiar no trabalho dele, enfim... Então, também, né, nessa situação. Claro. E aí, o Jailson ontem comentou, e já está acontecendo de maneira brilhante, você antecipou isso, que aí a culpa fica de quem está cobrando, né? Você que está cobrando, vai me cobrar? Que eu não te paguei? Que já está indo para esse lado também a história. Tá errado, pô. Você não pode cobrar, você está devendo. Se algo que foi combinado não foi pago, aí já a dívida é sua. Isso. A gente pode até discutir se está dentro do tempo, se não está, se é um exagero ou não reclamar, mas é um fato que não foi pago, né? É um fato, já está atrasado. Tudo bem que está dentro de um prazo razoável. Eu gostei dessa questão do prazo razoável. Prazo razoável, achei bastante interessante ali, mas está atrasado. Está dentro do prazo razoável que o Botafogo entende. Mas está atrasado, não é? É verdade. Quer se usar o prazo razoável, eu vou usar o prazo razoável. Eu vou começar a usar isso. Prazo razoável e fluxo de caixa. Ainda mais janeiro, né? Primeiramente, a equipe do Lyon segue proibida de fazer qualquer tipo de inscrição no campeonato francês. Porém, segundo o time de John Textor, Thiago Almada poderá ser inscrito naquela equipe. Ele será jogador do Lyon, inclusive, já deve fazer exames e será anunciado um jogador que vai por empréstimo para a equipe de John Textor lá na França. Mas a situação de Luiz Henrique já é um pouco mais complicada. Se o jogador tiver realmente o interesse de jogar no velho continente, terá que ser em outra equipe. Fiorentina já fez proposta e você também tem algumas coisas da Inglaterra para o nosso camisa 7, para um dos destaques do título da Copa Libertadores da América. Porém, jogar na equipe do Lyon, isso não vai acontecer, já que o time do John Textor não pode fazer nenhum tipo de inscrição. Mas a situação do Thiago Almada já era algo que estava no contrato e por isso, né, você já teve essa negociação sendo concluída. A situação do Luiz Henrique era diferente, que era algo mais de boca e por esse ponto o camisa 7 não jogará na equipe do Lyon. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Luiz Henrique vai se reapresentar ao Botafogo dia 14, pelo menos para ele fazer ali treinamentos, ficar em forma, ou se ele não vai se apresentar, vai continuar em busca de equipes europeias. Lembrando que essa janela, ela fecha no final do mês, essa janela de inverno na Europa, que é a janela mais fraca do velho continente. Então vamos ver o que pode acontecer. Mas Thiago Almada, mesmo com a manutenção da punição da equipe do Lyon, isso segundo a equipe francesa, será jogador do time de John Textor a partir desta janela de transferências. Já o caso de Luiz Henrique, não. Lyon ele não vai. Temos que ver qual será o caminho do ponta-direita do Botafogo. E mais um jogador se acertou com o Botafogo e agora falta só negociar com o clube e ver se consegue pagar o valor que o clube vai querer, chorar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá e chegar no valor em comum que interessa aos dois clubes para conseguir a compra. Marlon Gomes, né, jogador que passou pelas bases do Vasco, mais um jogador que aceitou
a proposta salarial que o Botafogo tem a oferecer, e agora o Botafogo vai tentar com o Shakhtar Donetsk a sua compra. O clube europeu deve pedir por volta de 15 milhões de euros. Vamos ver quanto o Botafogo conseguirá barganhar aí para baixar um pouco esse valor. Vale lembrar que, se eu não me engano, o Bitelo aceitou já os valores que o Botafogo tem ali a oferecer por ele, e o Claudinho também aceitou. Então basta o Botafogo conseguir convencer o Dinamo e o Zenit, né, 2 clubes russos. O Shakhtar, se não me engano, é ucraniano, e o Botafogo conseguirá ter esses 3 jogadores que eles, o CPF deles, a pessoa física, já aceitaram. Agora é convencer os clubes europeus a vender. Então, o Botafogo começa aos poucos a encaminhar alguns reforços. Basta agora, conhecendo o Textor, não vai sair por agora. Vai demorar mais algum tempinho para esses caras virem, mas eu acho que eles vêm. Porque o Textor vai desgastar a negociação o máximo para conseguir o melhor valor possível. E quando estiver perto do fim da janela, ele vai, e dá o dinheiro e compra os jogadores para conseguir ali o melhor acordo para ele, que logicamente pega jogadores jovens buscando revenda posteriormente. Então, quanto mais barato pagar por cada jogador, maior vai ser a margem de lucro quando ele revender no futuro esses mesmos jogadores. Vamos ler aqui a matéria que fala do Marlon Gomes. Alvo do Botafogo no mercado da bola, Marlon Gomes sinalizou positivamente para o clube, que abriu negociações com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Contudo, os valores devem ser bem altos. Segundo o site GE, Globoesporte.com, né? A informação é do dia 10/1, é de que o volante de 21 anos não deve sair por menos de 15 milhões de euros, que está na cotação atual na casa dos 92, 93 milhões de reais. Aqui, o Shakhtar Donetsk pagou 12 milhões de euros por ele. Na época, 64 milhões de reais. Olha como o dólar e o euro subiram, né? Ao Vasco pelo jogador no início de 2024, ou seja, um ano atrás. Olha como é que em um ano saiu, cara, 12 milhões de euros eram 64 milhões de reais, e agora 15 milhões de euros são 93 milhões de reais, cara. Subiu muito. E o Brasil tá muito ferrado. Porém, é o que eu sempre falei, quanto mais o dólar sobe, mais os times brasileiros ficam pobres, mas o Botafogo não. O Botafogo tem um investidor que pensa em dólar, em euro e em libra. Então, ele não se afeta com a baixa do real. Quanto mais o dólar e o euro sobem com relação ao real, todos os outros times ficam pobres. Nós não. Porque a cabeça do Botafogo, do staff do Botafogo, do Textor, né, pensa em dólar, em euro e em libra. Em dólar porque ele é americano, em euro porque tem o Lyon, que é da faixa do euro, e em libra porque ele ainda tem o Crystal Palace e busca ter um outro time inglês. Após vender as ações do Crystal Palace, comprar um outro time inglês futuramente. Então ele pensa em dólar, euro e libra, né? Um trunfo para o Botafogo é que Marlon Gomes pode querer retornar ao Brasil pensando em desenvolvimento da carreira. Já a base salarial está acertada entre ambas as partes. Cara, Marlon Gomes é um volante de qualidade, com a bola no pé. Saiu como uma joia do Vasco. Vasco ainda com a 777 controlando a SAF do clube. Vendeu o garoto por 12 milhões de euros. Até que vendeu, não foi de todo ruim, né? É uma joia aí, mas perante ao que, por exemplo, o Fluminense vendeu o Luiz Henrique, né? Há um ano e pouco atrás, quer dizer, 2 anos atrás, até que o Vasco vendeu melhor o Marlon do que o Luiz Henrique, vendido pelo Fluminense. Cara, seria um baita jogador, brigaria por posição com Marlon Gomes, Marlon Freitas, ele, Marlon Gomes e o nosso Marlon Freitas brigariam por posições, né? Seria uma ótima reposição ao Marlon em casos de revezamento. E é um cara de 21 anos, né? Super jovem, tem ainda muito tempo para se valorizar e ser revendido para a Europa de novo. Ótima aquisição caso o acordo seja fechado. Com o jogador, tudo certo já. E o Botafogo já tem perfis de jogadores definidos e vai ao mercado em busca de 6 posições específicas, né? O Botafogo tem um perfil definido e prioridade para reforços para a temporada 2025. Segundo o site GE,
Globoesporte.com novamente. A informação dessa sexta-feira é de que o clube busca jogadores para as seguintes funções. Goleiro, logicamente perdemos o Gatito, né? Zagueiro, 2 em especial, né? Porque Halter não segue muito nos planos, né? A não ser que faça um baita carioca, o que eu duvido muito. E perdemos aí Adrielson, Pablo, né? Então é importante repor zagueiros. Um meia, perdemos o Almada. E um atacante que jogue pelos lados e pela função ali, ponta, né? Segundo atacante, ali que flutue pelas posições, e um centroavante, um homem de área, já que possivelmente perderemos ou só o Tiquinho para o Santos, ou o Tiquinho e o Igor Jesus. Caso venha uma boa proposta, estão sendo ventilados aí alguns nomes de times ingleses querendo o Igor Jesus. Então, se ele sair, o Botafogo tem que buscar não só um, mas 2 centroavantes no mercado. Além dos reforços, o Botafogo ainda está em busca de um novo treinador após a saída de Arthur Jorge. A decisão, novamente, está centralizada em John Textor, e que fique assim. Vale lembrar que o Textor acertou na vinda do Luiz Castro, demorou, mas veio e acertou, fez um bom trabalho. Arthur Jorge demorou, mas acertou e fez um bom trabalho. Muitos são críticos, mas eu não acho o Bruno Lage horroroso, como muitos dizem. Não acho. Eu acho que um cara que pegou um bonde andando já. Tudo bem, estava muito bem encaixado, mas não era um baita elenco. Perdendo posições aqui e ali, um Tiquinho, um Eduardo, né, um Marçal, você desmantelava a espinha dorsal do time e sentia muito com as reposições do elenco, que eram bem abaixo, e ele tinha ali um aproveitamento, né, uma margem de pontos suficiente para ser campeão. Basta pegar os pontos, os jogos após a saída dele, e calcular a margem de pontos que ele fazia, e você vê quantos pontos o Botafogo teria ao fim do campeonato. Teria mais que o Palmeiras, e seremos campeões. Então, e também foi um cara que o próprio Textor foi buscar. O Textor, quando busca, ele busca técnicos interessantes, né? E quando foi o scout que optou por um técnico, eles trouxeram o Thiago Nunes, e não foi uma boa escolha. Então, para jogador, o scout manda muito bem. É 9 acertos para 1 erro. Agora, para técnico, a única chance que eles tiveram de pegar um técnico não passou uma boa impressão. Prefiro o John Textor buscando do que o scout. E o nosso Little Messi, né? Thiago Almada se despede do Botafogo. Ganhou um torcedor para a vida toda. Thiago Almada, que tem meu respeito, tá? Não ficou de firulinha de lero-lero igual o Arthur Jorge, que eu quero ser valorizado e não sei o que, já sabendo que queria sair, meio que jogando pra galera uma pressão em cima do Textor, para jogar o Textor contra nós contra o Textor, e ele sair como bonitão, que amava o Botafogo, mas só quis ser valorizado e não foi, coisa que não é verdade. Thiago Almada, desde o primeiro momento, ele encerrou o ano de 24, ele falou: tô indo, tô partindo, obrigado por tudo, Botafogo, tamo junto sempre, agora eu vou pro Lyon, quero combinado. Não ficou de firulinha lero-lero, veio aqui, ganhou 2 títulos e foi embora como ídolo. Tamo junto, volte sempre, Almada. Tomara que demore para voltar, que tenha muito sucesso na Europa, mas quando for voltar, volte para cá, né, mais experiente, mais rodado, mais cerebral, aquele... Imagina daqui a uns 10 anos, o Almada, aquele 10 cerebral, um dono do meio campo, pô, seria ótimo. Um camisa 10 argentino, né, maestrão, será muito bem-vindo daqui a uns anos para encerrar a carreira no Fogão. Ídolo Almada. O Thiago Almada soltou aqui uma postagem nas redes sociais, um texto se despedindo nessa sexta-feira, dia 10. Torcedor do Botafogo, muito obrigado por todo esse tempo incrível e por todo esse carinho que recebi. Agradeço ao clube pela oportunidade de defender essa camisa, ao staff e aos meus companheiros por todo o apoio. Foi incrível conquistar a Libertadores e o Brasileirão com vocês. Esses momentos sempre estarão em minha memória e farei parte de vocês para sempre. Agora é hora de seguir em frente com um novo desafio, mas saibam que ganharam um torcedor para a vida toda, escreveu Thiago Almada no seu Instagram e outras redes sociais, né? O argentino vai para o Lyon, né, para iniciar esse ano de 25, vai pegar uma temporada já rolando, né, porque a temporada lá começa em agosto, termina em junho, então vai começar
com a temporada rolando e vai aí a próxima temporada já com uma pré-temporada, com uma preparação antes. Talvez ele consiga aí o seu espaço no Lyon e que seja feliz, que depois gere uma grande revenda depois para a Eagle, enche os cofres da Eagle e o Botafogo vai se tornando um time revelador, entre aspas, de jogadores que vêm para cá muito jovens e despontam para o mundo. A Almada é ídolo e estará para sempre em nossos corações. Tamo junto, obrigado por tudo, Little Messi. Então é isso, pessoal, fico por aqui, espero que tenham curtido o conteúdo de hoje. Antes de sair, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos de R$3, de 5, vários valores aí, cabe em todos os bolsos e você ajuda muito o canal, com valores simbólicos mesmo, pode ser um valorzinho de R$3, é de boa, não tem problema nenhum, ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazer um baita serviço com muita informação sobre o Fogão para vocês todos os dias. Dito isso, eu fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.